Fala, estudantes, tudo bom? Aqui é o Adriano da Autodidatas Academy e nessa live aqui o que eu vou fazer, já tinha algum tempo, né, que eu não fazia live, o que eu vou fazer é comentar um comentário que um dos estudantes aqui do canal ele fez hoje de manhã sobre filosofia autodidata. Quando eu digo filosofia é o jeito que um autodidata vive, beleza? E aí ele fez um comentário bacana, eu não entendi bem, respondi ele, depois ele mandou uma super resposta que eu quero comentar aqui nessa live, ok? Então, vamos passar aqui ponto a ponto e eu vou fazer basicamente o que eu faço com os alunos de mentoria quando eles me mandam uma mensagem no WhatsApp. Eu pego ponto a ponto e vou respondendo aqui. Então, Rafael Fernando, você me perguntou aqui, por curiosidade, deixa eu lhe fazer uma pergunta, pelo visto você gosta de aprender e ler, deve ter muito conhecimento. Agora, na prática, qual é a sua rotina? O que de fato você vive diante de todo esse conhecimento? Atividade física, meditação, água, alimentação, blá, blá, blá. Basicamente, o que ele queria saber era o que, na verdade, o que eu entendi, né? O que de fato eu utilizo dos meus estudos na minha vida. Tá entendendo? Ou seja, existe uma correlação entre a forma como eu escolhi viver e o conteúdo que eu consumo. Tá entendendo? Existe algo prático, ou melhor, você mudou a forma como você vive por causa da quantidade de informação que você aprendeu? E aí eu dei uma resposta, você pode ir lá no comentário depois e pegar essa resposta, mas aí depois ele se aprofundou na questão aqui, e aí eu quero comentar essa segunda mensagem aqui, beleza? Então, vamos aqui. Ele disse o seguinte, aí eu respondi, ele falou, legal, eu fiz essa pergunta para você porque é algo que acontece comigo. Gosto de assuntos relacionados a estudo, aprendizado, produtividade, autoaperfeiçoamento e por aí vai. Gosto de ler, ver vídeos de dicas, palestras e cursos, mas o meu grande problema é, diante de tanto conhecimento, que nunca acaba, o que eu vivo, o que eu executo, e é onde eu peco, o meu erro. Por exemplo, religião, cristianismo. Digamos que eu diga, sou cristão. Vou ler a Bíblia, estudar lá a fundo, comprar livros teológicos, bíblias com notas de estudo, fazer cursos, quem sabe uma faculdade de teologia, etc. Digamos que eu tenha um rico conhecimento nessa área, tenha inclusive uma linda biblioteca na minha casa com todo tipo de material relacionados a essa área. Então vem a parte mais difícil e a grande pergunta. O que você viveu e vive, prática desse conteúdo que você consumiu na realidade? O que funciona ou não para você? Quais suas experiências? Suas quedas? Alguém mandou uma mensagem aqui. Suas quedas, erros, acertos. Você entende o que eu quero dizer? Bom, Fernando, eu entendo o que você quer dizer. Então, deixa eu comentar isso daqui, porque é muito interessante. Para mim, uma filosofia autodidata, ela tem uma frasezinha que corresponde ao que você ao que ela é. Então, existe eu peguei essa ideia do Jordan B. Peterson porque eu tinha uma ideia menos articulada na cabeça, mas aí quando ele falou aquilo eu falei, é isso que eu estava tentando falar, mas não conseguia porque eu não tinha as palavras. Ele disse, olha a frase simples, ele disse que o objetivo do ser humano é ser uma pessoa melhor. É ser uma pessoa melhor. E para mim o objetivo do autodidata é um pouco isso, ser um autodidata melhor. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai precisar, entre aspas, manipular a sua realidade. Não é manipular porque a palavra não é muito boa, mas na verdade você precisa alterar a sua realidade, na verdade as coisas que você faz, para que você alcance esse ideal. Deixa eu trazer uma ideia do Nietzsche. Deixa eu diminuir esse áudio aqui que tá pegando. Deixa eu trazer uma ideia aqui que eu aprendi lendo o livro Assim Falou Zaratustra. Ele fala que a ideia que Deus é o ideal de todo ser humano.
E por ele ser o ideal de todo ser... Nossa, alguém tá me ligando agora? Deixa eu colocar no aviãozinho, desculpa aí, gente. Beleza. Deus é o ideal de todo ser humano. Por ele ser o ideal de todo ser humano, a gente está querendo alcançar o ideal. Eu não estou aqui entrando na discussão religiosa da existência ou inexistência de Deus ou de deuses, eu não estou ligando para isso agora. O que eu estou falando aqui é que existe esse ser, entre aspas, perfeito, que é um ideal, ou seja, uma imagem uma ideia de que seria muito legal se você alcançasse esse ideal. O super-homem do Nietzsche, pelo menos, é isso. É o quê? É aquela coisa que você está tentando se aproximar, os seus esforços é para chegar até esse ideal. Então, quando você diz para mim que você tem várias coisas que você se interessa e que você... Não necessariamente você falou que aplica, mas você falou que você gosta de vídeos de dicas, de produtividade, de desenvolvimento pessoal. Tudo isso é o quê? São áreas da sua vida que você está tentando, pelo menos na filosofia autodidata que eu estou falando aqui, alcançar um ideal. Talvez não esteja articulado para você o que é esse ideal. É como se fosse o sonho da prática deliberada. Você não sabe exatamente como chegar lá, mas você sabe algumas atividades, tarefas que você precisa fazer para chegar mais perto. Você não sabe exatamente a definição de feito pelo método Scrum, por exemplo, mas você sabe como uma atividade que você pode realizar. Então, vamos voltar para a definição. Ser uma boa pessoa ou ser um bom autodidata. Ser um bom autodidata tem a ver com você assumir a responsabilidade pelo seu próprio aprendizado. Show! O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem objetivos. Objetivos, eu quero passar no concurso, quero passar na faculdade, ou eu quero ter um melhor salário, eu quero subir a escada lá do corporativismo, eu quero... Tá entendendo? Eu quero virar um político, eu quero... Não sei, você tem objetivos, né? Eu quero ser um professor na internet, alguma coisa assim. Objetivos. Esses objetivos vêm acompanhados de competências que você vai precisar desenvolver. E existem num universo, né? Aquela definição de matemática, conjunto universo é o conjunto dos elementos que eu estou tratando. Eu estou tratando aqui dos conjuntos das competências que são bem claras do que é necessário para desenvolver determinada competência, de determinada, sei lá, profissão, estudo e tudo mais. Show? Então, você precisa aprender matemática para ser um engenheiro. Beleza, tá bem estabelecido o que é que você tem que saber. Show. Dentro desse universo, tem um conjunto, ele está contido dentro de um outro universo, né? Um universo um pouco maior, que é o universo das coisas, daquelas... Não tem o Goleman? O Goleman escreveu uma série de livros sobre inteligência emocional, inteligência social, ou seja, são um conjunto de competências mais... Não sei se a palavra certa é abstrata, mas é um conjunto de habilidades mais que vão causar uma mudança positiva, vão te aproximar do ideal, mas não necessariamente tem a ver com aquela competência que você precisa desenvolver para ser, no nosso exemplo, um engenheiro melhor. Não sei se eu estou conseguindo me fazer claro aqui. Ó, o Larly é Yarly ou Larly? Né? Porque o I em maiúsculo parece o L. Mas Tavares, boa noite, Tavares, tudo bom? Eu estou falando aqui, estou comentando uma mensagem que um de vocês me mandou, o Rafael Fernando, sobre essa ideia da filosofia autodidata. Aí depois você volta lá, eu li toda a mensagem dele e aí você pode voltar lá e checar isso daí. Mas aí onde é que eu estava? Eu estava na seguinte ideia. Quando você tá, por exemplo, no fundo do poço, deixa eu tratar isso de um outro aspecto. Você pode estar feliz ou infeliz, satisfeito ou insatisfeito com a sua vida. Aí, Fernando, o problema, por exemplo, eu estava insatisfeito com a maneira como eu era, ou seja, a maneira como eu avaliava a minha identidade não estava muito legal. Ou seja, eu não era o tipo de pessoa que eu gostaria de ser se eu tivesse escolha.
beleza? Aí, quando eu descobri o desenvolvimento pessoal, eu percebi que eu tinha algum nível de escolha. Aí, mais uns anos para frente, eu descobri o estoicismo, e aí aquela ideia de que 50 você controla e 50 não, já me abriu um pouco mais a mente ainda. Porque tem coisas que você controla, tem coisas que você não controla. Aceita o que você não controla e cause efeito nas coisas que você controla, beleza? Aí, nessas coisas que a gente controla, você consegue impactar o seu futuro que está chegando, né, com as suas ações. E aí o problema é o quê? De novo, naquela ideia, existem dois conjuntos e universos, um contido no outro. O conjunto maior, eu adoraria estar escrevendo aqui, mas eu estou transmitindo direto do YouTube, mas o conjunto que está lá dentro é o conjunto de competência que você precisa para ser um advogado, ser um youtuber, ser um marqueteiro, ser blá, blá, blá. Beleza? É o conjunto de habilidades. No outro conjunto, no conjunto exterior, a dele, tem as habilidades que vão te tornar um ser humano melhor. Mas não é necessariamente um ser humano melhor que te leve ao ideal. É um ser humano melhor para lidar com situações padronizadas que acontecem no ambiente. O que eu quero dizer com situações padronizadas que acontecem no ambiente? Simples. Você precisa aprender, por exemplo, a dar uma palestra. Eu dei 2 palestras na minha vida e a primeira foi estranha, mas a segunda foi fantástica, porque eu aprendi um pouco mais sobre como fazer. É claro, você nunca chega no ideal, eu sou um palestrante fodástico. Não, mas você sempre com as habilidades, é aquela ideia do mindset de crescimento. Quanto mais, eu não vou ser um matemático, mas se eu estudar um pouco de matemática hoje, amanhã eu vou saber mais matemática do que eu sei hoje. Você entendeu a ideia, né? Contanto que você continue se desenvolvendo, no próximo dia você vai ser melhor do que hoje. Tá entendendo? E assim é sempre. É o Kaizen, a ideia do Kaizen. Você sempre melhorando a si mesmo. E como, aí eu trago aqui uma ideia que nossa, faz arrepiar aqui o cabelo da nuca, que eu quase não tenho. Eu tô pensando em inglês, mas é a palavra ondas. Você tá no meio de um rio, você, seu filho, alguma coisa assim, você tá no meio, você joga uma pedra, ok? Você joga 2 pedras. E o que acontece? Uma onda, você jogou a primeira pedrinha, ela formou uma onda. Quando você jogou a segunda pedrinha, as ondas que formam, que aquela pedrinha se formou, elas impactam as ondas que a primeira pedra se formou. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou querendo dizer que, como você está contido, você, indivíduo, está contido no meio social, quando você age, você cria uma net, uma rede de variáveis que não estão necessariamente no seu controle, que impactam a vida das pessoas à sua volta. E essas pessoas fazem o mesmo com você. É aquela ideia não sei se foi o desenvolvimento pessoal que trouxe, mas é aquela ideia de que você é a média das 5 pessoas à sua volta, né? Você vai impactando essas pessoas à sua volta, que te impactam de volta, e quanto melhor indivíduo você se torna, quanto mais você desenvolve essas habilidades do conjunto exterior, melhor você é socialmente, melhor você é no seu trabalho. Por quê? Porque você sabe conversar, você tem confiança, você sabe. Eu adoraria ter uma palavra melhor para isso, mas pisar no chão e dizer o que você pensa, independente da consequência, e você sabe lidar com a consequência. Não estou falando para você não ter medo, eu estou falando que para você ter coragem, né? Eu estou usando aqui a ideia do. Como é que chama aquele filósofo pop? O Clóvis, não é o Clóvis, não. É o Pondé. Não é o Pondé, não. É o outro, é o Barbudo. Ele tem um Instagram. Nossa, ele escreveu A Vida que Faz a Diferença. Pondé, Clóvis Barros Filho, o Karnal e aquele outro, Mário Sérgio Cortella, lembrei. O Mário Sérgio Cortella, ele fala uma coisa muito legal, que esse é o problema da memória e de vídeo sem edição, porque eu esqueci a linha de raciocínio que eu estava seguindo. Oh my God! Mas beleza.
Bom, o que eu estava falando a respeito, eu estava falando que você impacta a vida das outras pessoas à sua volta e essas pessoas também, as ações delas provocam ondas que impactam você. E isso é muito legal, porque como você controla, nesse exemplo do estoicismo, 50% das coisas, das ações que são possíveis de você fazer, você pode se tornar uma pessoa melhor. Olha que interessante. Você disse aqui no comentário. Eu posso, digamos que eu diga, eu sou um cristão e eu leia livros, compre livros, leia a Bíblia, estuda e faça cursos teológicos e tudo mais. Você disse isso. Se você faz isso, ou seja, se você vive pela ética e moral cristã, você pode se tornar cada vez mais próximo do ideal. Por quê? Porque você vai utilizar das estratégias que você aprendeu, as estratégias gerais de produtividade, de raciocínio lógico, de resolução de problemas, tá entendendo? Todas essas habilidades extras que estão nesse outro conjunto universo do meu exemplo, e você vai conseguir atingir e trazer uma forma diferente de olhar para aquele seu conjunto de especialidade, daquela competência que é o seu trabalho, que é a sua carreira ou alguma coisa do tipo. Tá entendendo? Então, quando eu penso ou eu falo coisas aqui com você, ou eu gravo os vídeos com você, eu não tô falando só de metacognição, que é o assunto principal aqui do canal. Eu tô falando também sobre várias conexões que eu consigo fazer com outros livros de outros assuntos que eu li à medida que a minha trajetória, a minha jornada de crescimento tá acontecendo. Então, o que eu vivi, o que eu aplico, tá entendendo? Tudo isso, vou te dar um exemplo aqui. Rotina matinal. Deixa eu pegar para você. Olha, eu tenho aqui hábito de acordar às 5 da manhã. Você vê aí, ó. Ganhei vários dias, perdi vários dias. É assim que é a vida. Hoje é o dia 14 e tá azulzinho, mas eu não escrevi aqui, mas tá azulzinho. Beleza? Aí, o que se eu olho isso aqui, você consegue perceber o quê? Um padrão. Olha só, eu comecei bem, forte pra caramba, e depois eu fui diminuindo. Beleza? Aí eu sento para analisar e vejo o que eu estava fazendo, o que eu comecei a fazer aqui, e adivinha o que eu comecei a fazer aqui? Eu comecei a utilizar uns 30 minutos depois que eu acordo para assistir um episódio de um anime, um vídeo no YouTube, alguma coisa de entretenimento. E aí, assim que, como hoje, eu parei de fazer isso, eu consegui ter mais produtividade. Aí eu não sei se necessariamente essa ação de assistir alguma coisa enquanto eu tomo café da manhã causa que no próximo dia eu sinta menos vontade de acordar cedo, ou se não faz muita diferença, mas isso é o quê? É o teste. Você vai testando e tudo mais. Eu também estou fazendo um desafio de 100 push-ups, 100 flexões, ou seja, eu estou lendo um livro por semana, voltei a ler um livro por semana, não estava lendo, estou treinando a minha memória para trazer conteúdos lá para a Academia do Autodidata, explicando na prática como é que vocês fazem para memorizar coisas. Então, Fernando, filosofia autodidata é isso. É você saber que existe um conjunto de competências que você que você precisa desenvolver para o seu trabalho, para os seus estudos, para os seus interesses, e existe um conjunto mais geral de habilidades que vão te tornar uma pessoa, um purple cow, né? Tem uma ideia do Seth Godin, que é o seguinte: se você está andando no meio da fazenda e você vê de um lado um monte de vaca, do outro um monte de vaca, o que chama a sua atenção? Praticamente nada. É um monte de vaca aqui, um monte de vaca ali. Show. Mas aí, de repente, você vira uma esquina e lá na frente tem uma vaca roxa.
Uma vaca roxa. O que você faz? Você para na hora, você tira uma selfie, você tira uma foto, você faz alguma coisa. Por quê? Porque a vaca roxa chama a sua atenção. Então, você sendo uma pessoa que leva em conta esses dois universos que eu falei para você agora, você vai se tornar um autodidata que, na sua prática, no seu trabalho, nos seus estudos, o seu pensamento é diferente dos demais. Mas agora que eu estou falando isso em voz alta, eu percebo que não é esse o objetivo. O objetivo é sempre tentar encontrar o ideal. O seu interesse, pelo que você mandou no comentário, de estudar, ele é genuíno, ou seja, tem muita coisa para aprender, tem pouco tempo, então eu tenho que meio que escolher e ter causa uma dor, ter que escolher o que aprender, o que dedicar atenção, eu sei. Mas, visto isso, o autodidata em você é simplesmente esse cara que vai em busca da informação que é aquela que você precisa, ou a informação geral para desenvolver uma competência mais geral, que pode ser usada em várias áreas específicas, várias áreas, ou uma competência mais específica. Bom, era isso que eu tinha para comentar. Se você tiver alguma coisa para adicionar, você pode comentar aqui, eu respondo lá nos comentários. Talvez eu não faça uma live para comentar especificamente, mas eu achei que essas conexões que eu fiz quando eu estava lendo o seu comentário, valiam a pena eu compartilhar com todo mundo e espero que tenha sido útil para vocês, uma nova maneira de enxergar essa jornada autodidata. Não é necessário, você pode olhar ela como em busca de dinheiro, você pode olhar ela em busca de um grau de poder maior, mas o foco principal, e você vai conseguir todo o resto se você seguir a jornada em busca de se tornar o ideal. Você nunca vai alcançar, mas o interessante é, como o Nietzsche falou, o ser humano é um animal de processo, não é um animal de objetivo. Clóvis de Barros Filho fala isso também. Mesmo que você alcance o que você está querendo alcançar, assim que você alcançar, você não está querendo ele mais, você vai querer a próxima coisa. Então, já que é assim, uma nova competência é adquirida, você vai querer a próxima, e a próxima. Acabou de ler um livro, você vai querer ler o próximo livro, acabou de fazer um curso, vai querer fazer o próximo curso, e nunca acaba, só acaba quando você morre, se você morrer, e se não existir uma vida depois daqui, e você vai continuar aprendendo lá também. Maravilha? Por esse vídeo é isso, espero que tenha sido útil, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, bons estudos, tchau! Onde é que encerra mesmo? Oh, achei.